Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Roy de Mello, Virgínio e Germina Almeida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para que mais dignamente possamos celebrar os santos mistérios. Senhor, que fosses enviado pelo Pai a salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas, como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo o custo, e tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Não sabeis que na corrida dos estádios correm todos, mas só um recebe o prémio. Correi de modo que os alcanceis. Todo o atleta impõe a si mesmo rigorosas privações para obter uma coroa corruptível. Nós, porém, para recebermos uma coroa incorruptível, não como quem corre às cegas, em luta, não como acerta o ar, mas castigo o meu corpo e reduz à escravidão. Não aconteça que, tendo pregado aos outros, venha a ser eliminado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Como é agradável a vossa morada, Senhor do Universo. Como é agradável a vossa morada, Senhor do Universo. A minha alma suspira ansiosamente pelos atos do Senhor. O meu ser e a minha carne exulta no Deus vivo. Como é agradável a vossa morada, Senhor do Universo. Até as aves do céu encontram abrigo e as andorinhas um ninho para os seus filhos.
junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como é agradável a vossa morada, Senhor do universo. Felizes os que moram em vossa casa, podem louvar-vos continuamente. Felizes os que em vós encontram a sua força, os que trazem em seu coração os caminhos do santuário. Como é agradável a vossa morada, Senhor do universo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, Ele dá a graça e a glória. O Senhor não recusa os seus bens, aos que procedem com retidão. Como é agradável a vossa morada, Senhor do universo. Aleluia, aleluia, aleluia. A vossa palavra, Senhor, é a verdade. Consagrai-vos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove that splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite, remove the wood beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. The Gospel of the Lord. My brothers and sisters, today we have a sad anniversary to celebrate. Today it is 19 years of the terrorist attack in New York in September 11, 2001. So, in this Mass, we are praying for the victims of that attack. More than 3,000 people died by the evil that is in many hearts. And also, we pray now for the victims of this pandemic, that it is in another way an attack against the human beings in our times. And this pandemic was even worse because killed in this country more than 170,000 people. That terrorist attack changed our lives, as the pandemic is changing right now our lives. From that moment on, we changed our way to travel and
everything about security was changed. And now, during this pandemic, we also are changing our way of life, and many people are forgetting their faith as well. So in this way, we pray today for everyone that 19 years ago gave their lives to save other people, firefighters, police officers, volunteers, everyone who fought against that attack to save others' life. Also today, the gospel is talking to us the same thing that we heard yesterday. So Jesus continued to speak about judgment. Yesterday, at the end of the gospel, Jesus spoke to us to stop condemning, and you will not be condemned. To stop judging, and you will not be judged. So, this passage of today's gospel is just a sequence of that one. And he continues to speak to us in the same way. And here, he is telling us that everyone who is blind cannot guide another blind person. It means Jesus is asking us, first of all, to look on our lives, to look at our behavior, to look at our own way in which we sometimes behave, then we can look at others. The words of Jesus is to tell us that everyone is in need of God's mercy and God's help. We cannot teach others if first we don't teach ourselves about the ways that God has for each one of us. In this way, Jesus continues to speak about the fraternal correction. As a community of Jesus Christ, we know that we need, first of all, to hear the words of Jesus and to put in our own lives. Sometimes we used to speak to others what is good for them. First of all, we must learn what's good for us, for ourselves, for our own holiness, for our own sanctification. I spoke about this yesterday, telling people in my homily that the words of Jesus is to help us to achieve our own sanctification. Every word that we hear from Jesus, first of all, is for us. It's not for others. That's why Jesus is calling us, is drawing our attention to, first of all, to watch in our own lives, and then to mend our own lives. When we go for confession, when we say the act of contrition, we pray to God that we are going to mend our lives, and then we are going to sin no more. This is what we pray. Many people forgot this act of contrition because they don't confess, so they don't know how to pray this prayer. But when we say to God that we are going to mend our lives, it means we are going to avoid every occasion of sin. This is our continuous fighting
against the evil who brings us always his temptations to convince us that the love of God, that the goodness that comes from God is not good for ourselves. So in this way, my brothers and sisters, when we fight against these temptations to be the other's judge, it means that we are looking for ways to correct our own lives. The word of Jesus is good for our moral, is good for our behavior, and is good for our search putting in our lives all the teachings of Jesus Christ. In here we are disciples always, and the disciples always look for a good advice from the master, and Jesus is the master who teaches us to help us always to be his close disciples. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, que nos dá ainda esta imersão nas palavras de São Paulo nestes dias que ele tem falado aos Coríntios, está dizendo a todos nós que nós temos uma responsabilidade para com o Evangelho de Jesus. São Paulo diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. E ele fala isto dizendo que ele, como convertido tardiamente, tem um compromisso com o Evangelho tão grande quanto e tão importante quanto aquele compromisso que tinha os apóstolos que estiveram com Jesus e que conviveram com ele. E ele fala isto: se eu não fizer o anúncio do Evangelho, eu não tenho direito à recompensa. Mas eu tenho que fazer isto como alguém que trabalha para o Senhor. Então, esse é um compromisso que todos nós cristãos também temos. E São Paulo, quando ele está falando, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, logicamente ele está falando de anunciar a Jesus Cristo, que é aquele que o ajudou naquela conversão, quando ele vinha a caminho de Damasco, ou aquele que lhe mostrou exatamente aonde é que estava a fonte da vida. E a fonte da vida não era aquilo que ele procurava perseguir os cristãos, ele procurava perseguir aqueles que anunciavam a Jesus, e procuravam também fazer com que aqueles que anunciavam Jesus desistissem da sua missão. Então, para São Paulo, anunciar o Evangelho, além de pregar a palavra, é também ter uma maneira de vida aonde o Evangelho esteja expresso na vida dele. Se nós pensamos que anunciar o Evangelho é somente se pôr na praça pública e pregar, nós estamos errados. Ou se nós pensamos que anunciar o Evangelho é somente tentar converter a quem não está convertido, também nós estamos errados. Primeira coisa, anunciar o Evangelho é deixar o Evangelho estar na vida da gente e procurar imitar as palavras do Evangelho na nossa vida. Essa é a maior propaganda do Evangelho que nós fazemos. Ou seja, nós vamos ser aquela propaganda viva das palavras de Jesus, quando as palavras de Jesus estão na nossa maneira de viver, ou quando as palavras de Jesus estão ajudando a modelar a nossa maneira de viver. Então isso é pregar o Evangelho, isso é ser um anúncio vivo do Evangelho, porque o Evangelho irá
comigo, com cada um que procurar moldar a sua vida de acordo com ele, em qualquer lugar que você estiver. Em qualquer lugar que você for, o Evangelho está com você. Por isso que São Paulo, ainda falando aqui no anúncio do Evangelho, ele fala isto, não é? Eu faço tudo por causa do Evangelho para me tornar participante dos seus bens. Os bens do Evangelho não é os bens materiais, nós sabemos disso. Os bens do Evangelho são as riquezas espirituais que este Evangelho nos traz, porque antes de tudo o Evangelho de Jesus Cristo nos coloca na esperança. Nos coloca na esperança do quê? De que as coisas sempre são e serão melhores, de que as coisas sempre serão diferentes. O Evangelho nos dá a esperança de que, por exemplo, o mal não nos vence. O Evangelho nos dá a esperança de que, por exemplo, o inimigo de Jesus, o maligno, que quer convencer a todos de que o pecado é melhor, que ele não vence quando nós estamos impregnados do Espírito do Evangelho. Por isso, São Paulo, quando fala dos bens do Evangelho, ele então compara isto a uma corrida, ele compara isto ao ser atleta. Ele diz: o atleta corre para ganhar um prêmio, e ele, para poder ganhar aquele prêmio, ele se priva de muitas coisas. Olha só que comparação belíssima que São Paulo faz aqui. Ele diz: o atleta, para competir, ele tem privações rigorosas. Ele vai cuidar principalmente da sua saúde, porque se ele for fazer uma corrida, ele não aguenta chegar até o fim. Ele vai cuidar daquilo que ele come. Ele não vai comer porcarias, não é? Ele não vai comer junk food, como muita gente gosta. Ele não vai beber, não é? Para se embriagar. Ele não vai ficar sem dormir, mas ele vai se alimentar bem, ele vai dormir, ele vai descansar, porque no dia da prova ele quer vencer. Então, o que São Paulo fala com isso? Se nós queremos viver o Evangelho autenticamente, nós vamos fazer sacrifícios pelo Evangelho, assim como um atleta faz sacrifício para vencer a prova. Seja um atleta de corridas, seja um jogador de futebol, seja um jogador de futebol americano, seja um jogador do que quer que for. Se ele não tiver disciplina, ele não é bom atleta. Um cristão que não tem boa disciplina espiritual não é um bom cristão. Por isso, o Evangelho de Jesus é aquele que ajuda a ter essa disciplina espiritual. E Jesus fala, e São Paulo fala, mas o prêmio que um atleta vai ganhar numa corrida, ele é só um. Aquele que chegou em primeiro lugar ganha o prêmio. Os que chegaram depois do quarto lugar não tem nenhum prêmio. Ou seja, o prêmio do campeão é só um. Agora o Evangelho oferece um prêmio a todos aqueles que se dedicam a, de fato, pôr na sua vida esta prática evangélica. Ou seja, o prêmio do Evangelho para todos, ao final, é o quê? O céu, é a vida eterna, é aquilo que São Paulo fala aqui, é a coroa incorruptível. É isto que ele fala aqui. Este é o prêmio final para o atleta de Cristo que procura pôr o Evangelho na sua vida. E ele diz ainda mais: esta é uma luta de quem sabe o que é que está fazendo. Não estamos aqui a dar socos no ar ou a açoitar o ar, sem saber para onde é que estamos mirando. A nossa caminhada, a nossa luta é uma luta que tem um fim. Ou seja, a caminhada cristã, o propósito cristão, ou seja, o resultado do segmento cristão tem um fim, que é exatamente o céu.
E certamente temos que fazer as nossas privações também. Então, nesse sentido, São Paulo está dando essa imagem, digamos assim, essa comparação belíssima de como que nós nos tornamos, digamos assim, vencedores quando o Evangelho de Jesus está na nossa vida, quando nós pregamos o Evangelho com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de viver, que na verdade é aquilo que Jesus fala no Evangelho de hoje, não é? O Evangelho tem que servir para que eu corrija todos aqueles defeitos que em primeiro lugar está em mim, se eu quiser ser aquele que corrige os defeitos dos outros. A melhor coisa é não corrigir nada nos outros, a melhor coisa é corrigir aquilo que está em você. Nós temos na nossa sociedade, e muitas vezes dentro da igreja, muitas pessoas que se julgam as santas, imaculadas, perfeitas, sem pecado nenhum, e que se põem a corrigir os outros. É contra isso que Jesus fala aqui no Evangelho, não é? Nós somos todos, meus irmãos, uma multidão de cegos, não é? Todos nós. O Padre é cego, todos nós somos cegos. Diante de Jesus, nós somos cegos ainda, porque nós precisamos que Jesus tire, de fato, como diz aqui o Evangelho, né? Que nós precisamos que Jesus tire dos nossos olhos o argueiro que impede a nossa visão. Então, no dizer de Jesus, nenhum de nós estamos em posição de superar o Mestre. Nenhum de nós estamos em posição de ser melhores. Jesus, ao continuar falando aquilo que ele já tinha iniciado ontem, ele continua falando hoje de que na nossa condição de fraqueza humana, de que na nossa condição de pessoas miseráveis, quando eu digo miserável, quer dizer a miséria dos nossos pecados, então de pessoas miseráveis, nós não temos nada para ensinar aos outros a respeito da graça de Deus, se antes nós não tivermos feito a experiência dessa graça de Deus. E é preciso ainda fazermos essa experiência por completo, lembrando que a religião que Jesus pregou, ou seja, as palavras que Jesus pregou, eram palavras de graça, ou seja, palavras que trazem graça a todos nós. Graça no sentido de redenção, graça no sentido de perdão, graça no sentido de acolhimento da nossa fraqueza. Isso é o sentido da graça de Deus. Então, as palavras de Jesus, que Jesus fala no Evangelho, são palavras de graça de Deus, para que elas nos ajudem a emendar a nossa vida. E uma vez tendo emendado a nossa vida, nós possamos então sempre correr para o destino final, que é o destino da vida eterna, que é o bem do Evangelho falado por São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação.
Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte de verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oração vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte com a fé viva, proclamamos a sua ressurreição com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que veio em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, de maneira especial Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the best hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you.
Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. I don't say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. Grant that you are faithful, O Lord, whom you nourish and endow with life through the food of your word and heavenly sacrament, may so benefit from your beloved Son great gifts, that we may merit an eternal share in his life, who lives and reigns forever and ever. Amen. And the Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Tenham todos bom dia. Have a good day, everyone.